aumento de tempo é até providencial. Atenção, vamos falar do Palmeiras agora, que venceu o Defensa e Justiça por 2-1 pela Recopa. E a gente vai falar do Rony. Calma aí que a gente vai ajustar o Zinho. Vamos ajustar o Zinho lá, calma, Zinho, que ainda tá chiado. Eu já volto com o Zinho, vamos ver o Rony aí. Vamos lá. Volta o quê? E eu estou para ajudar a equipe da melhor maneira possível, né? Eu acredito que, independente da função, a gente está ali para dar o nosso melhor, né? Como sempre o professor fala, a gente tem que fazer o nosso melhor, independente de qualquer coisa, independente da posição, né? Não foi só eu, mas teve vários jogadores que também fizeram outras funções e fizeram muito bem, né? No que o professor pediu, todo mundo está fazendo. Então, eu acredito que se ele me pôr para jogar até de lateral, eu procuro dar o meu melhor. Voltamos, isso, agora sim. Zinho, segura aí que eu já passo a bola para você, eu vou deixar você concluir, tá? Segura aí um pouquinho. Professor Celso Zelt, o Rony é o novo camisa 7 do Palmeiras, doa a camisa 7, né, para essa temporada, ó. Tá aqui, ó. Competições pela Conmebol, pelo Palmeiras, Libertadores mais Recopa. 12 jogos, 6 gols, 8 assistências, 14 participações em gols. É uma participação em gol a cada 67 minutos, pouquinho mais de uma hora, professor. Tá honrando o legado da camisa 7, embora, professor, ontem ele não foi o 7 clássico, né? O clássico é o 9. Ele fez mais o papel de 9, ele substituiu o Luiz Adriano, que por sinal, toda vez que ele faz isso, ele vai bem, hein, professor? Tá fazendo história na Argentina já, né? É verdade. Os argentinos o que devem pensar do Rony. Devem pensar até que é um jogador muito melhor do que a gente sabe que ele é. Mas foi bem, ontem foi fundamental justamente ele não ser 7 naquele lance do gol, né? Um jogador muito... Para mim foi o jogador mais regular, inclusive na Libertadores. Entre essas participações em gols, tem simplesmente a participação no gol do título. Ele fica torcendo, né, para a cabeçada do Breno. E até falou isso com a gente aqui, né? Ele esteve aqui com a gente falando isso. Então, tá honrando sim. Ontem foi fundamental. Ontem, se ele não faz aquele gol àquela altura, William, o Palmeiras podia ter mais complicações nesse jogo. O Everton já tinha trabalhado, falou-se muito de falta de ritmo do time, mas eu acho que quem estava com falta de ritmo era o Abel. Eu não entendi algumas substituições dele. Aquela do Esteves no William, logo depois que tomou gol, acabar o jogo com 2 laterais de cada lado, e eu não vou dizer tomando sufoco, porque o Defensa e Justiça não é propriamente um time que dê sufoco, mas é um time que tem qualidades na frente, né? Tanto que o Brian Romero chega a empatar o jogo, tem muitas qualidades na frente, qualidades que faltam atrás. Inclusive o nosso Edu Menezes lembrou que aquele goleiro que tem nome de sede da Coreia em Copa do Mundo, o Sain, ia entregar o ouro, e entregou mesmo, né? No gol de falta do Scarpa. Mas eu acho que o grande destaque negativo foi o Abel, menos até que o time. As substituições dele, algumas foram no cravo, outras foram na ferradura. No cravo, quando ele põe a molecada para jogar, Patrick e Danilo no meio, que ele tira o Zé Rafael, que por mim já nem entrava mais nesse time, mas enfim, e tira também o Felipe Melo. Essas ele acertou. E na ferradura, principalmente quando tira o William, aí acaba o jogo sem tentar o Wesley. Um pouquinho daquela nossa discussão do romantismo e do pragmatismo. Ontem foi pragmático demais no meu gosto. Pensei acabou nisso. ganhando o jogo. Pensei nisso. Ô Zinho, deixa eu passar para ti, para você completar. Deixa eu ver se está tudo certo aí com você. Abre aí, deixa eu ver o Zinho, se está tudo certo. Me passaram que estava tudo bem. Ainda está um pouco estranha a imagem, Zinho. Fala aí comigo para eu te ouvir. Mas eu acho que dá para a gente te ouvir. O importante é te ouvir. Eu quero te ouvir. Você completa lá o que você estava falando, por favor? Perdeu um pouco de time, né? Porque a discussão não. Não tem problema, mas eu quero te ouvir mesmo assim, para ter a tua opinião do assunto. E sobre o Rony, quero ouvir você sobre o Rony, porque antes a gente falava assim, o jogador... Tinha o Dudu, né? Então a gente falava, pô, mas o William é o cara mais regular do Palmeiras, é o cara que mais, né? Hoje o Rony é esse cara, é o cara mais regular do Palmeiras? Bom, então vou voltar lá atrás. Eu não sei aonde que vocês me escutaram, que eu estava dizendo que concordava com o Sormani em termos de bola. Neymar tem mais bola. Vocês pegaram isso? Chegou a sair isso? Sim. Pode ir a partir daí, Zinho. Sim.
Eu digo que, assim, no momento, o Mbappé me parece mais focado, como eu já falei, concentrado na sua profissão e acaba rendendo mais. E tem sido mais destaque, tem sido mais decisivo. Mas eu queria dar uma visão do lance, por ter estado dentro do campo, da discussão muito boa do Sormani com o Pedro Ivo. Se você reparar, logo que sai o gol, o terceiro gol, diminui, impede para que essa batida seja como o Sormani falou, que passou por baixo da perna dele. Só passou por baixo da perna porque ele estava longe do Neymar, do Mbappé. Ele não diminuiu, diminuiu o atacante. E ele não diminuiu, possibilitou para o Mbappé ter um pensamento rápido de mudar, não bater na chapada e fazer um movimento para bater no canto contrário do Neuer. Aí ele deu sorte, realmente passou por baixo da perna, mas ele teve a intenção, ele teve a intenção de mudar a batida, porque o zagueiro estava longe, ele bateu chapado. O movimento dele foi para bater naquele canto e pegar no contrapé o Neuer, tanto é que o Neuer reclama e o zagueiro ter diminuído. Só essa visão que eu tive ali de dentro do campo. Sim. Foi exatamente isso que eu falei. Zinho, deixa eu te pedir um favor. Só um minutinho, Sormani. Sim. Mas eu acho que corrobora as duas teses. Peraí, gente. Ele teve a genialidade de trocar o canto. Mas gente, fala. É o seguinte. O programa hoje está mais curto, a gente tem que falar do Palmeiras. Eu abri espaço para o Zinho porque eu tinha prometido 1 minuto para ele e teve um problema técnico, então ele deu a posição dele, já ficou claro todo mundo, vamos para o Palmeiras. E Zinho, deixa eu te dar um recado aqui, ó. A nossa técnica está pedindo para você sair e voltar, porque ainda está ruim a imagem, o teu áudio ainda não está muito bom. Deu para te entender, mas só para a gente corrigir isso aí, para você voltar e falar do Palmeiras também, tá bom? Ô Pedro, o Rony é o cara mais regular hoje, que tem mais regularidade nesse time do Palmeiras? Até pelos números que a gente viu? Eu acho que não só hoje, né? Como já tinha sido assim em partidas decisivas de mata-mata na temporada passada, que acabou terminando só em janeiro. Acho que o professor já falou, inclusive, que ontem, eu concordo muito com essa situação, não era exatamente o camisa 7, se a gente quiser rotular, era muito mais a função de um homem lá da frente. Ele é regular, William, porque quando ele precisou fazer, aprimorou, porque não começou bem no início de 2020, mas quando ele precisou fazer a beirada do campo, ele foi muito bem. Quando ele precisou, por necessidade de ausência de peças no elenco, fazer a função lá na frente, ser uma referência, ele vai muito bem. E mais do que ocupar o espaço e saber o que tem que fazer, é ser decisivo. A partida de ontem, que o Palmeiras não foi brilhante, valeu muito mais pelo resultado do que pelo desempenho. Voltar com 2-1 numa final, voltar da Argentina com isso, para resolver em casa é muito vantajoso. Ele é um cara que decide. E ter um cara que decide quando o cenário não é favorável é muito importante. E ele brilha muito mais porque nomes como Gustavo Gomes, como Felipe Melo, como gente ali do meio de campo, acabou não indo tão bem. O Palmeiras não foi bem na sua fase defensiva do meio para trás. E do meio para frente, nos poucos momentos que teve, o Rony foi decisivo. Então acaba sendo muito regular. Quando a coisa aperta lá atrás, o desempenho não é bom, você tem um Rony para desafogar. Seja na beirada, seja decisivo como homem de referência lá na frente fazendo gols, ele vai cumprindo esse papel. E aí fica na memória. É na Libertadores, é em jogo decisivo, é em jogo apertado, é numa final de Recopa com a situação um pouco desfavorável ali talvez. Então é claro, acho que fica difícil discordar que ele talvez seja o cara mais regular de um time que não vem tendo um desempenho tão brilhante, mas é bom falar, um time que ganha Libertadores, um time que ganha a Copa do Brasil e larga na frente da Recopa, tem muito resultado, o que a gente debate aqui talvez seja o desempenho. Dava para ser um pouco mais nesse jogo de ontem, mas tinha o Rony ali para resolver e a batida de fora da área do Scarpa também, que testou uma vez e depois fez para fazer ou construir o resultado ali. E ele se reinventou, hein, William? Pode falar, Zé, pode falar. Porque eu acho que nem o próprio Rony sabia que ele podia jogar pelo meio. Você pega o Rony do Atlético Paranaense, o Rony histórico, do Japão, que o Corinthians pensou em trazer. Ninguém pensava no Rony como essa possibilidade. Aliás, ele era visto como um jogador muito limitado a uma função. Então foi muito legal essa descoberta, né? Essa co-descoberta, na verdade. É uma coisa do técnico e também dele. Ele se mostra cada vez mais útil, essa regularidade que a gente está falando. Tem muito de participação pelo meio aí. E seria o anti-Rony, né? Que virou até o Rony rústico. Ontem o gol até é a cara do rústico, né? Se tem um adjetivo para esse gol, é o rústico. Aquela tabela com o braço do zagueiro que dá certo para ele, que vai, mas ali pelo meio. Então acho que tem muito esse mérito da reconstrução de um jogador que teve muito perto de ser jogado fora.
Era voz geral que o Palmeiras tinha que abrir mão do Rony simplesmente porque ele não conseguia fazer pelo lado o que ele fazia no Atlético Paranaense. Então ele está dando muito mais até do que se pedia dele, né? Do que se esperava. Ô Sormani, você... Eu não lembro o que você falava sobre o Rony, mas você é um daqueles que já estava meio desacreditado no Rony? Não. E tá surpreso com o que o Rony tá rendendo pro Palmeiras? Porque no começo era uma chuva de críticas pro Rony, né? Sim, era mais o Facincani, né? Que criticava, queria que a direção do Palmeiras vendesse o jogador. Por isso que ele fugiu do programa hoje. Lembrado. Exatamente. É bom o Sormani dar nome, tá certo. O fichamento e o Rony, é verdade. Pediu pra não fazer o programa ontem. Meia-noite, gente me ligando. Vamos lá? Falei, vou, claro. Dia de Rony não é dia de Facinca. Exatamente. Ou é um ou é vai outro. ficar ruim pra ele, hein? Porque todo dia tá sendo dia de Rony. Pois é. Exatamente. O Facinca não vai aparecer. O Facinca não vai aparecer nunca mais aqui, ô Sormani. Agora, é mérito pro Abel, né? Porque esse novo posicionamento do Rony, que o professor mencionou, isso foi algo feito pelo Abel. Então, ele, especialmente quando ele não podia contar com o Luiz Adriano e tal, ele posicionou o Rony por ali e deixou ele mais perto do gol. Ele é um cara que, como o Pedro mesmo falou, ele tem decidido pro Palmeiras. E o Celso acabou de falar. O Rony tem entregado, está escrito a imagem que se esperava. Mas mérito pro treinador. E honra sim a camisa 7 do Palmeiras. Uma camisa 7 que já foi do Julinho Botelho, já foi do Edmundo, já foi do Dudu recentemente, do Gildo, do Copel. Acho que o Galhardo não sei se chegou a jogar com a 7 não. Mas enfim. Mas honra sim. Mas eu gostaria de falar do futebol raquítico